há duas hipóteses. Ou ser realmente um amigo dele, e amigo você confia, não confia? Confia. Ainda mais médico de profissão, né? Fez o juramento. Fez o juramento de salvar a vida, né? Do Vocês próximo. também, advogados, fazem juramento. Sim, de defender as pessoas, dependente da raça, cor e credo. Pois bem, aí chega, que eu imagino, né? Duas hipóteses estão sendo investigadas. Primeiro, o cara do SAMU não sabia de nada. Vamos partir desse princípio, que ele foi vítima da história. Ronaldo, Ronaldo. Ele interpretando, né? O doutor André interpretando. Ronaldo, me ajude, minha esposa, minha amada, está passando mal. Ela infartou. Me ajude, tô aqui. Aí ele deve ter feito massagem cardíaca, chorava, devia ter se debruçado no corpo da mulher, devia ter falado palavras de amor. O que vai ser da minha vida a partir de agora sem a Patrícia? Eu não sei viver sem a Patrícia, eu preciso da Patrícia. E o cara do SAMU, que sabe que ele é médico, poxa, você vai desconfiar? Não. De um cara que é colega seu de trabalho? O médico do SAMU pode ter dito assim pra ele: doutor André, o que aconteceu, meu amigo? Ela infartou. Falei a vida inteira pra ela não comer gordura. Comia gordura, sedentária. Nossa, então ela foi vítima de um infarto? Foi vítima de um infarto. O médico do SAMU pode ter caído na lábia do doutor André, vai lá e faz um atestado de óbito. Morreu de infarto. Com esse atestado do SAMU, se o SAMU atestar dessa maneira, o que faz com o corpo? Libera para a funerária. Para a funerária, não vai para o ML. Não, não vai. Ok. Ou então, o que pode ter acontecido? Alguém ter participado da trama macabra, o que eu acho difícil, não é possível que alguém se sujeitaria a isso, um médico se sujeitaria a isso, não quero acreditar. E já teria chegado no local sabendo que ali ele teria matado a mulher e faz o atestado de óbito, falando que foi infarto, para evitar que o IML receba o corpo, o SVO receba o corpo. Só que quando o doutor André liga para a família da Patrícia, a família da Patrícia fala: o quê? Conversa é essa, André? Jovem, magra, pressão boa, nunca foi nem no médico, pele boa, atleta, corre maratona, morrer de infarto, eu, hein? É aí que a família vai até a delegacia e acontece isso que você vai ver na reportagem. Patrícia Rosa dos Santos, de 41 anos, foi assassinada pelo próprio marido, o médico André Batista, de 48 anos. As provas encontradas dentro da mochila dele e o resultado dos laudos da perícia comprovam que ela foi dopada. André chamou o SAMU às 6h40 da manhã daquele dia. Inicialmente, a equipe atestou que a morte foi causada por um infarto, mas a desconfiança da família de Patrícia levou a polícia a descobrir que a situação se tratava de um assassinato frio e muito bem planejado. Ao ingressar no homicídio, os policiais acreditaram que a versão da família... Não é que acreditaram que era verdadeiro ou não, a gente não tem o dever de acreditar, não, a gente tem o dever de apurar, né? Então, ao receber essa informação da família, os policiais se deslocaram ao local para acompanhar o marido, esse médico que agora está preso, com versões totalmente desconexas, com alteração de local de crime, não sabia explicar onde estava o celular da sua esposa morta, com fatos desconexos, né, que ligaram um alerta de policiais experientes no sentido de que a história estava mal contada. Nós recebemos os familiares e amigos que lá foram e estavam muito aflitos com toda a situação, né, pedindo ajuda. Né. Então, ao que então, tomei a decisão de dar todas as providências como se um caso criminal fosse, porque havia, então, pairado a dúvida sobre o que tinha acontecido. Os policiais, quando lá ingressaram, notaram algumas incongruências, né? Ela havia sido modificada de lugar, né? Ele, quando questionado se fez manobras cardiorrespiratórias, disse que não. Após a denúncia da família de Patrícia, a polícia foi até o apartamento do casal. E se não fosse pela chegada dos policiais, André teria conseguido encobrir o crime, pois ele já havia contratado até o serviço de uma funerária para retirar o corpo. Desce do carro! Desce do carro! Desce! Desce do carro! Desce, tio, vamos! Bora! Desce!
policial. Vem cá, o peito. Ó o peito de mão, Só para o carro. Tá ligado? O carro tá ligado. Além da postura dele se mostrar fria, completamente fria, atônita, vocês vão ver depois nas imagens ali, ele ficava circundando muito o carro dele, o veículo dele, como se estivesse impedindo o acesso àquele veículo. E eis que então os policiais notaram essa atitude dele lá, e quando questionado o que havia no carro, foi encontrado então uma mochila. O material encontrado na mochila de André, que é médico socorrista do SAMU, foi fundamental para a polícia descobrir que Patrícia foi assassinada. Na bolsa dele havia frascos de medicamentos, material usado para injetar remédios e uma gaze suja com o sangue da vítima. Haviam medicamentos de uso restrito, intra-hospitalar, ao que o perito logo informou. Essa medicação, o Sucitrate, é uma medicação para induzir o entubamento. Ele causa parada respiratória e morte, se a pessoa não for imediatamente ventilada, entubada. E a partir de então nós notamos que havia ali uma situação não usual e de possível homicídio qualificado ou feminicídio no caso. Segundo a polícia, na noite anterior, Patrícia comeu um sorvete. Os laudos da perícia apontam que o homem colocou 4 comprimidos dentro do alimento para que a vítima adormecesse. Depois, ele aplicou outro medicamento, este para manter a mulher inconsciente. E, por fim, injetou uma substância usada para entubar pacientes. O remédio, porém, exige um protocolo específico que, quando não é realizado, causa a morte por infarto. Justamente o que foi atestado pelo médico que atendeu a ocorrência. Para o delegado, isso mostra que André tinha planejado o crime e sabia exatamente o que estava fazendo. Uma vez periciado ali o corpo da vítima, se notou que ela tinha perfurações de agulha no pé e no braço, e aquele pote de sorvete com aquele outro medicamento Zolpidem, que é um indutor de sono, tal que se concluiu então que ele administrou esse indutor de sono nesse sorvete, ela consumiu o sorvete, apagou, recebeu as doses de midazolam e posteriormente de Sucitrate e lá faleceu. Os exames mostram a presença de 3 substâncias diferentes no organismo de Patrícia. Mas a maneira como o médico aplicou essas injeções chamou a atenção das autoridades. É que normalmente os remédios são aplicados no braço do paciente. Mas André colocou um acesso venoso no pé da esposa, acreditando que assim a marca ficaria menos aparente. A prisão do médico foi decretada após o resultado da perícia feita no corpo de Patrícia. A polícia agora segue a investigação para descobrir qual foi a motivação do crime. Tanto para o advogado quanto para os policiais, ainda restou dúvidas sobre a motivação desse crime. Por que ele matou a esposa? Eram ambos da área da saúde. Então, trabalhavam, os familiares informavam que ele era um bom pai. Então, nós recebemos algumas informações nesse sentido, de que preteritamente ele não queria o nascimento do filho e que ele já teria tentado ocasionar um aborto pela administração de 2 abocates, que são materiais médicos também intra-hospitalares, no útero da companheira. Pairaram outras dúvidas também com relação a essa situação. Bem, ok. Nós vimos então como toda a história foi montada supostamente pelo Dr. André. Mas não há uma resposta. Por que um homem que até então seria um bom pai, com boa profissão, um médico renomado, de uma área tão importante que é o socorrista, casado com uma enfermeira também brilhante, por que ele faria isso com a própria mulher? Não temos essa resposta ainda, não é, Guastelli? Não tem ainda. Ele não deu essa motivação do crime para a polícia lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos até o Rio Grande do Sul agora com o Vitor Costa. Ô Vitor, você que está com um delegado, que está fazendo um trabalho excelente, nos conte, boa tarde para vocês dois. Qual o motivo desse crime? Nós vimos que é um crime que ele tentou, se realmente culpado for,
cuidar de vários detalhes, mas escorregou no próprio plano. Mas por que essa maldade toda, se realmente aconteceu? Boa noite. Boa tarde, aliás, são 5h43. Boa tarde, Bate, para você e para todos os amigos e a sua grande audiência. Pois é, o delegado também lhe estima boa tarde aqui, Bate. Justamente a gente se debruçou sobre isso e são muitas respostas, né, diante de tantas perguntas. Gostei dos adjetivos que você usou, justamente algo tão assombroso, tão triste, assim, lamentável, né, que a gente mais uma vez acaba noticiando aqui. Mas para poder esclarecer um pouco mais para a sua audiência e para quem está em casa, isso porque ficaram muitos detalhes, né, no ar pairando ali. Mas está aqui comigo o delegado Arthur Reguzzi, que é de Canoas, onde aconteceu esse crime, na região metropolitana. Ele é o titular responsável por uma das delegacias de homicídio lá da cidade, uma cidade populosa, e que acabou tendo essa situação que todo mundo também ficou impressionado justamente pelo histórico, mas muito bem detalhado aí, né, Bate, pela nossa colega aqui, a repórter Liliane, também por você nos estúdios. Já vou tentar buscar o máximo de informações também com o delegado, que gentilmente abriu um espaço para nos atender de uma forma exclusiva aqui. O delegado, obrigado. Bate, deu uma boa tarde para o senhor, boa tarde também, eu te passo. E aí? A motivação, está tudo ainda muito assim, mas como é que vocês conseguem trabalhar diante de tantos pormenores, né? Ainda mais um médico, uma pessoa, né? Aí com um perfil familiar? Conta para nós. Boa tarde, Bate. Boa tarde, Vitor. Então, nós estamos trabalhando algumas linhas aí possíveis com relação a essa motivação, né, para esse crime bárbaro que estarreceu aí toda a comunidade de Canoas. Uma delas seria uma possibilidade patrimonial. Então, nós oficiamos a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, para que nos informasse se havia algum tipo de seguro de vida, por exemplo, em nome da enfermeira, né, que pudesse ser beneficiário o marido. Outras questões a serem verificadas aí são questões da afetividade do casal, né? Tudo isso está sendo verificado, uma possível traição, algo nesse sentido, alguma questão envolvendo a sexualidade dele. Então, tudo isso aí vai ser instruído ainda no curso do inquérito para que a gente consiga obter essa motivação mais clara. Reguzzi, e seria uma traição por parte de qual lado, assim? Em princípio, isso precisa ser avaliado, não tenho como afirmar, né? Nós temos só informações ainda vagas por conta dos familiares, porque a proximidade ali, né, em que pese ela ter muitas amigas ali, amigos e irmãos, né? Essas questões às vezes ficam adstritas ao seio familiar mesmo, né? Muita gente se perguntando, né, Bate? Eu vi que você fazia o comentário, comentava sobre isso aí com o pessoal no estúdio, a questão desse outro médico, né, um companheiro de profissão aí que atendendo no SAMU também, teria feito esse laudo. Isso é uma outra pergunta que acaba entrando também. Vai se responsabilizar? Qual que é a culpa? Qual que é o envolvimento aí com essa pessoa? Já temos um pouco dessa informação também, delegado? Eu acho que é importante a gente repassar um pouco o caso, né? Então, o SAMU foi acionado ali por volta de 6h50 da manhã, chegou no local, né? Ela já estava morta, já havia alguns livores, né, no corpo, né, que são aquelas manchas por conta do decúbito ali, quando o corpo fica parado pós-mortem por um período. Então, ela já estava morta há um certo tempo a mais, né? O que se constatou na perícia é que a hora da morte dela foi por volta de 2 a 3 horas da manhã e o SAMU chegou às 6h50. Às 6h50, o médico, então, atesta o óbito, né, informando uma parada cardiorrespiratória. Então, nós chamamos ele para ser ouvido no inquérito, né, na condição de testemunha, ao que ele informou naquele momento que estava saindo do plantão, era 6 horas da manhã, e que conhecia o André, por conta de serem colegas de trabalho. Já tinham Conhecia a Priscila também? Acredito que sim, acho que conhecia os dois. E por conta desse conhecimento, dessa relação, possivelmente, entre colegas de trabalho, mais essa situação. E outra questão que ele mencionou é que quando ele atesta a parada cardiorrespiratória, não gera problemas para cremação e também não gera problemas para fins de seguro, né? Então, o médico atestou isso aí, só que quando os familiares foram notificados da morte, né, eles foram até o local rapidamente ali e desconfiaram da situação, né, porque a enfermeira de 41 anos era saudável, não tinha cardiopatia nenhuma, não tinha nenhum histórico de doença anterior, na família também não. Então, ficaram estarrecidos, preocupados e nos procuraram ali imediatamente na delegacia de homicídios, né? Ao passo que, quando eu tomei conhecimento da situação, já encaminhei de imediato também uma equipe, acionamos a equipe volante, a equipe de peritos, médicos legistas, né, e peritos do IGP, de local de crime, para fazer um levantamento mais minucioso, né? E, de fato, quando os investigadores chegaram no local, minha equipe é muito experiente, né, meu chefe de investigação tem um tino policial muito bom,
e já viu que havia algumas incongruências, que ele estava se demonstrando nervoso, né? Ele estava preocupado com o veículo, né? Ele tinha mencionado, por exemplo, que ela tinha falecido no sofá, o corpo estava sobre um colchão, não estava no sofá. Ele quis ir para o carro com uma mochila muito suspeita também. Inclusive, obtemos imagens dele transportando essa mochila depois do horário da morte dela para o veículo dele, né? E com base nessas imagens, fizemos ali a busca no veículo e encontramos daí, no interior dessa mochila, os medicamentos de uso restrito hospitalar, uma gaze suja de sangue, uma seringa e agulha, né? São materiais que ele não poderia estar transportando, por serem de uso exclusivo hospitalar e de ambulâncias do SAMU, né? Mesmo com a condição de médico, ele não poderia ter esse tipo de medicamento. Ô, Bate, olha só, um detalhe que é muito importante também, e a gente vai esmiuçar isso com o delegado Reguzzi, é o fato de que há cerca de 1 ano, o médico já tentou, em um momento, contra 2 vidas, da Priscila e da criança que ela tinha. O fato é que foi já procurado, e foi também isso muito bem detalhado pela polícia e por familiares. Por isso, os familiares ficaram preocupados. O delegado falou 41 anos, a enfermeira, ativa, saudável. Isso gerou uma desconfiança. Foi numa tentativa de um aborto, há cerca de 1 ano, ele teria injetado medicamento, né, no útero dessa mulher. A criança, felizmente, nasceu saudável, tudo, né, Reguzzi? Porém, tem esse histórico também, não é mesmo, delegado? E por isso a família acendeu ainda mais um alerta quando souberam do fato. Perfeito, né? Existe prova testemunhal informando que, quando ela estava gestando, ele teria tentado induzir um aborto com a introdução de 2 instrumentos chamados abocate, que são instrumentos médicos, né, no interior do útero dela, né? Ela recebeu um atendimento médico em virtude disso, mas, felizmente, a criança nasceu com vida, nasceu bem, né? Filho dele? Filho dele, não houve a indução do aborto, né? Mas eles acharam estranho à época, comunicaram a ela, ficaram de procurar a polícia, né? Mas o fato é que não gerou um registro formal desse fato, mas gerou um atendimento médico hospitalar em Esteio e nós tivemos acesso a esse prontuário, né? Um detalhe, o Bate ficou pensando, eu também com a pulga atrás da orelha, o fato dele ter tentado dar, né, cometeu mesmo, de acordo com a perícia, uma injeção no pé, em outros pontos, era com o intuito de tentar esconder. Sim, aí que está, voltando ali à cena do crime, né? Os policiais, quando chegaram lá, verificaram que ela tinha ingerido sorvete, né, e o sorvete não estava próximo ao corpo, o telefone celular dela tinha desaparecido, e nós sabíamos que ele havia feito uma ligação no telefone celular dela às 7h42 da manhã para o cunhado informando a morte dela. Então, quando questionado, ele falou não ter ideia, não saber onde estava o telefone celular dela, né? E tudo isso foi encontrado também daí no interior do veículo, né? O telefone celular dela estava na porta do motorista, a mochila com os medicamentos utilizados também já estavam na porta do motorista. Então, o fato é que foi a ação rápida da polícia e dos familiares, né, que pediram ali auxílio ali na delegacia, que impediu com que ele tivesse ali livre acesso para se livrar de todas as provas, todo o conteúdo probatório, né, e que certamente dificultaria um pouco mais a solução do caso nessa situação, né? O médico André Batista, com todo um perfil que vocês notaram pelo depoimento e por todas as informações que a gente vai chegando, Bate, de que seria mesmo algo premeditado, com um andamento, com uma linha até mesmo do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul e de outras instituições também que foram ágeis para resolver isso. O delegado, é mais ou menos por aí a linha, né? Ele foi construindo, até chamou a funerária, numa tentativa justamente, né, de pegar e tentar passar com que isso, assim, fosse passado batido e ela... Perfeito, exatamente. Acho que esse era o intuito dele, conforme a gente denotou do local do crime, né? Inclusive, quando os policiais lá chegaram, os familiares lá chegaram, a funerária já estava estacionada na frente de casa, quer dizer, era questão de minutos para retirar o corpo, né? Uma vez atestado o óbito pelo serviço de urgência e eles dizendo que não há violência, né, basta encaminhamento para a funerária para fins de cremação, por exemplo, né, ou enterro, e a polícia não fica acionada, né? Teria também tantas provas ou a possibilidade do Instituto Geral de Perícias fazer uma autópsia no corpo dela? Perfeito. E quando acionamos a equipe de peritos, né, quando chegamos ao local com os policiais, acionamos também a equipe de peritos, e aí sim, no corpo dela foi encontrado, né, marcas de agulha nos pés e em um dos braços, né?
dando a entender que aquele medicamento que lá estava na mochila foi introduzido no corpo dela, né? E aí, então, com todas as perícias técnicas realizadas, se notou que no pote de sorvete havia zolpidem, que foi ministrado possivelmente 4 comprimidos de zolpidem dentro do sorvete que ela consumiu. Para que ela dormisse profundamente. Para que ela dormisse, apagasse, e a partir de então ele entrou com as outras 2 medicações, né? O midazolam e o sucitrate, que é uma medicação utilizada para entubamento, quer dizer, a pessoa precisa ser ventilada imediatamente, senão ela não respira e morre. É uma medicação que causa morte em questão de minutos, caso ela não receba o atendimento correto. É uma medicação de uso hospitalar grave, né? Que eles usam, né, em serviço de emergência, mas para, claro, situação de salvar a vida e não ocasionar a morte, né? Ô, Bate, tem um detalhe também que é o seguinte, no meu papel como repórter, eu fui atrás para a gente saber como está a licença no Conselho Regional de Medicina, né, e nos conselhos cabíveis para o André Baptista, justamente para saber se havia alguma pendência, se estava com o registro cassado ou não, mas eu pude averiguar que está normal, está aceito, está apto. Vocês checaram isso também e chegaram também a buscar alguns indícios, delegado, a respeito da conduta dele como, né, médico no SAMU, um serviço tão importante e praticamente 24 horas, 7 dias por semana, também estão buscando essas... Vamos buscar o curso do inquérito, né? Mas a nossa preocupação principal era retirar ele de circulação, né? Ele tinha uma arma de fogo registrada, ele tinha essas situações anteriores. Com licença essa arma? Estava preocupada. Nós pegamos também a situação de restrição ao período eleitoral, né? Que nos impede ali de cumprimento de prisões preventivas, por exemplo, né? Então ele ficou numa situação ali que ele estava um pouco à vontade até para uma eventual fuga, né? Uma pessoa durante uma semana, né? Assim, praticamente, né? Desde o dia 22 que aconteceu o fato, né? Então, o que por um lado nos deu tempo de trabalhar, por outro lado nos deixou assim a equipe apreensiva no sentido que algo ruim poderia acontecer também, ou para a criança, ou para os familiares, ou ele mesmo, né? Tentar um suicídio, alguma coisa assim, né? Tudo pode acontecer, né? Considerando que ele já tinha ido para a delegacia já no dia 22, né? Lá ele negou os fatos, ele pediu auxílio de advogado e permaneceu em silêncio, enfim. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, que os familiares também tinham nos acionado e que nós iríamos periciar o corpo, né? E como que ficaram, o senhor com sua experiência, expertise também, até onde pode contar, né, Reguzi, os familiares? Por exemplo, pai, mãe da Priscila. Olha, eu nunca fui tão agradecido por uma pessoa que nem eu fui pela irmã dela. Eu, minha equipe, os policiais, os peritos, o Ministério Público e o Judiciário, como comentasse anteriormente, que a gente correu assim a máquina em conjunto, né, em contato direto com o promotor de justiça, em contato direto com o juiz de direito, a assessoria dele, para que pudesse fazer as avaliações com parcimônia, claro, e independência entre cada um dos entes, né, mas todos eles foram uníssonos, né, o parecer do Ministério Público é contundente, fortíssimo o parecer. E de todos os familiares também, todos com assim uma pequena rusga ou com uma desconfiança, sim, uma desconfiança. Eles informaram que a conduta dele, eles, abre aspas, me falaram, ele é estranho, ele é uma pessoa esquisita, estranha, mas assim, no mau sentido, assim, né, E tanto narraram que no local dos fatos ele não demonstrou nenhuma emoção, né? Não chorou, simplesmente falou, olha, a Priscila morreu, quer dizer... Né? Era um relacionamento já mais longo? Sim, eles já estavam anos juntos, né? O filho em comum tem 2 anos, né? Então, quer dizer... já tinham todas essas questões, né? A própria família, ela é uma pessoa muito benquista, né? Tiveram mais de 400 pessoas no velório dela, uma comoção assim muito grande, né? Uma pessoa boa assim, né? Narrada pela família, assim como diligente, trabalhadora, né? Uma boa mãe, né? Então tudo isso assim auxiliou no sentido da gente se empenhar ao máximo, né? Para poder trazer o esclarecimento real dos fatos, né, considerando que a situação estava nebulosa ali naquele momento. Isso no primeiro momento, provavelmente, Reguzi, o fato ele tenha realizado tudo sozinho, sem auxílio de terceiros. É possível que sim, pois como a morte foi por volta de 2 a 3 horas da manhã, estava o casal e a criança na casa, né? Então, na verdade, ele preparou ali o sorvete com aquela medicação e a partir daí ele estava livre para fazer o que ele quisesse, né, com essas outras medicações. E, de fato, fez, né?
Ô, Bate, é mais um caso que a gente traz aqui no Cidade Alerta para o Brasil todo e fica também a situação, né? Se esse homem, o médico, vai responder aí, né, por um homicídio qualificado ou por feminicídio, mas agora vai depender o desenrolar de toda a história e a apuração também aqui do delegado Arthur Reguzzi, de Canoas, que comandou junto com a equipe esse brilhante trabalho e que, infelizmente, a gente noticia aqui na tela do Cidade mais uma gaúcha, né? E pode ter relações aí também, vínculos, como era levado o relacionamento desse casal. Bati. Pois é, ainda tem muita coisa obscura que precisa ser respondida e, é claro, o delegado já está bem adiantado nas possibilidades, né, na motivação desse crime, mas ainda precisa do resultado dos laudos da perícia para conseguir concluir o que efetivamente aconteceu.